tarde. Bem-vindos a mais um programa De Olho na Saúde. Hoje nós trabalharemos e falaremos sobre um tema bastante interessante, que é a saúde mental no trabalhador, com foco específico na saúde do trabalhador de saúde. Nós estaremos entrevistando hoje uma convidada bastante especial, que é a Mônica da Guia Albino Gonzalez. Desculpe. Ela é psicóloga, ela é especialista em psicologia clínica, especializanda em psicossomática, formação em psico-oncologia. Ela atua como psicoterapeuta desde 2009, atendendo adultos individualmente em grupos, né? E atua em projetos que hoje estão em andamento, como grupos de estudos de Jung, Roda de Mulheres e Cuidando do Cuidador, que vai ser o foco desse programa. Tudo bem, Mônica? Tudo. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar o convite aqui do programa De Olho na Saúde. E hoje com a incumbência aí de mostrarmos um pouquinho para a população e para o profissional de saúde como anda a sua saúde mental, né? Eu gostaria de reforçar para vocês que estão participando aqui ao vivo no programa aqui via internet, que nós temos um linkinho aí, né? Um link aí abaixo do seu visor, onde você pode participar desse programa, trazendo suas questões e dúvidas ao vivo. Então, no decorrer do programa, participe e fique à vontade aí que a doutora Mônica estará conosco aqui respondendo as suas dúvidas. Eu vou pedir inicialmente, doutora, para que o Omar coloque o vídeo que a gente trouxe para contextualizar a nossa conversa sobre o assunto. Claro. Tá ok? Por favor, Omar. Mais de 5 milhões de brasileiros têm algum tipo de problema de saúde mental grave. A boa parte delas nem sabe disso. Especialistas dizem que para uma pessoa ser diagnosticada, ela terá que ir cerca de 6 a 8 consultas para receber o seu diagnóstico. Os transtornos mentais são o terceiro motivo de afastamento do trabalho por mais de 15 dias. Os principais sintomas que as pessoas apresentam ao ter um transtorno mental são dores sem causas específicas, formigamento pelo corpo, aperto no peito, mal-estar contínuo, perda da vontade de fazer as coisas rotineiras e desânimo. A pessoa começa a ter que tomar medicamentos para controlar seus sintomas. O emocional, ao mudar, também eleva o nível de estresse, podendo levar a pessoa ao burnout. 70% dos brasileiros apresentam algum grau de estresse, sendo que 30% destes manifestam a doença. Esses sintomas e todo, né, o que retratou aí nesse vídeo, a gente pode dizer que precisamos nos preocupar com essas questões relacionadas à saúde mental. Cada vez mais. Essa é uma realidade que nós vemos chegar no consultório todos os dias, né? Então, assim, esses profissionais com sobrecarga, esses profissionais com excesso aí de preocupações. E é o que a gente está falando, é o estresse. O estresse, ele faz parte, né, da nossa vida. Não tem como a gente excluir. Na verdade, como é que a gente lida com ele? Então, como é que nós vamos aí, no decorrer das situações, das dificuldades, como é que a gente vai reagindo? Né? Então, as pessoas têm medo do estresse. O estresse é que mata. Na verdade, é a nossa forma de reagir diante deles. Né? Então, se eu lido bem, se eu consigo dar um direcionamento, sempre vai haver, porque é o impacto de algo que está acontecendo. Ou não, eu paraliso, eu me choco, eu me desespero. Então, é aí que a gente começa, né, entrando nesse estresse que a gente chama de negativo. Tá. E o índice de afastamentos no trabalho por questões de doenças ou de situações de transtornos mentais tem se elevado aqui no Brasil, né, doutora? Eu poderia comentar um pouquinho? Muito. Os transtornos mentais hoje, eles são a terceira causa, né? E esse número chega perto de 18%, e na maioria mulheres. Focando aí nessa área da saúde, até pensando um pouco na história, né, da saúde, dos cuidados, estão muito envolvidos, né, com o feminino. Então, assim, é natural que esse número seja, em sua maioria, de mulheres.
Porque os profissionais da saúde, na sua maioria, são do gênero do feminino? sexo feminino, isso mesmo. E aí esse índice eleva nesse gênero. Isso mesmo. Doutora, desses problemas que a gente até viu aí relatados no vídeo, que já causam sintomas nas pessoas, como que o profissional, ele percebe que ele já está num grau de acometimento da sua saúde mental? Como que isso acontece? O que leva, né, eles a terem esses sintomas? Sabe, poderia... Sim, são várias as questões, mas hoje, principalmente, a gente pensando aí nesse profissional da saúde que trabalha no hospital, então já é uma rotina diária onde eles estão lidando o tempo todo com dor, com sofrimento, né? O tempo todo lidando com perdas. Então, assim, o tempo todo é o que eles lidam. Então, o quanto isso, de alguma forma, acaba impactando emocionalmente. Nós somos pessoas, nós somos indivíduos com sentimentos, com emoções, com pensamentos, com sensações. E assim, por mais que eu tente, eu não consigo me manter imparcial diante de tudo isso, né? E aí o que acontece, o que a gente percebe, né? Esses profissionais, eles vão encontrando mecanismos de defesa, de proteção. Então, de alguma forma eu me fecho, eu vou tentando me isolar, e a partir do momento que eu faço isso, eu vou me distanciando dessa dor e desse sofrimento, sim. Só que a gente não percebe que a gente vai se afastando também de todo o resto. Eu vou me afastando das relações dentro do hospital, com as outras pessoas com quem eu trabalho, dos próprios pacientes, e sem que eu me dê conta, muitas vezes, eu já estou me isolando, né? E nesse isolamento, eu acabo sentindo, então, todas essas dificuldades dos sintomas, e aí a gente vai falar da síndrome de burnout, né? Que está muito focado a essas pessoas que estão o tempo todo lidando com pessoas, que essa é uma doença típica, né? É uma síndrome muito encontrada nesses profissionais. Quer dizer, as minhas emoções, de alguma forma, estão sendo mexidas diante das emoções dessas outras pessoas que estão diante de mim, né? Então, é legal que na vinheta que vocês colocaram, essa dificuldade justamente de fazer um diagnóstico, né? Então, a pessoa tem uma dor de cabeça e ela vai até o hospital e ela é medicada para a dor de cabeça. Aí passam uns dias, ela tem um mal-estar, né, gastrointestinal, uma virose, vai para o hospital, novamente ela é medicada. E ela fica nessa rotina de pronto-socorro, sendo medicada, né, para todas essas. E na verdade ela não é vista de uma forma integral. Ela não é vista, né, como um ser humano integral. Então, se a gente só fica medicando, cuidando dos sintomas, e você não olha para essa pessoa, para esse sofrimento, porque é exatamente isso. Com a psicossomática, o olhar o que esse sintoma está dizendo, né? O que esses sintomas todos estão dizendo? O que eu preciso ver? Então, assim, é eu começar a se perceber, então, assim, algo não está bem, né? E aí, como eu faço para lidar com isso? E as pessoas reagem às mesmas situações de forma diferente. Sim, porque temos a nossa individualidade, né? Cada um de nós aí internamente, na nossa criação, enfim, na nossa estrutura, foi aprendendo a lidar com as situações de formas diferentes. Então, quando você chega, né, nesse ambiente, como é o ambiente hospitalar, como é esse ambiente aí que eles estão o tempo todo, cada um vai lidar com a dor, com o sofrimento, com o luto, de uma forma muito subjetiva, né? É muito individual. E as relações no trabalho, doutora? Porque a gente sabe que a área da saúde é uma área que realmente há uma sobrecarga para o profissional, há uma tensão, né? Porque estamos, né, as pessoas lidam com vidas. No entanto, também há a questão da relação no trabalho, né? Relação de poder, relação de pressão, de tensão. Isso também facilita nos transtornos. Sim, se a gente pensar nesse profissional, ele acaba lidando com os pacientes, com todo esse ambiente e ainda com algumas questões, né? Então, essas relações com os outros membros da equipe, a lidar mesmo com o paciente. Então, tem ali um paciente com dor que depende desses cuidados. A gente está falando da família desses pacientes também, que está ali com dor, com angústia, com desespero diante da doença. A gente está falando de um profissional que também tem que lidar com o corpo clínico,
né? Que tem que atender, que tem que corresponder. A gente está falando também que ele vai ter que responder com números, com resultados, né? Então tem mais um conflito aí que é com o corpo diretivo e mais a sobrecarga, né? Essa sobrecarga de trabalho que a gente vai vendo, ouvindo, então, pessoas que trabalham às vezes em 2 empregos, em 3 empregos, e é o tempo todo, né? Entra num círculo vicioso e não vai se dando conta muitas vezes do que está sentindo, de como está sentindo, né? E aí só vai protelando, né? Os sintomas, eles só vão aumentando com o passar do tempo. E esses sintomas que as pessoas que começam a ter, mesmo talvez não tendo ainda a questão do burnout, mas já apresentam sintomas característicos de alguma coisa que está comprometendo sua saúde mental. Como que ela pode ter essa dica? Qual é a dica do organismo para que ela busque ajuda e para que ela perceba no seu organismo que aquilo não é normal e que tem a ver com a questão do emocional dela que não está bem, né, não está fortalecido nesse momento? Então, essas síndromes que acometem aí esses profissionais, elas acabam afetando 3 instâncias aí principais, né? Que é a física. Então, assim, são sintomas, esses que a gente falou agora há pouco. Tem a emocional, então o quanto eu começo a perceber que o meu pensamento começa a ficar lentificado. Eu começo a pensar e parece que as coisas não vão indo, né, rápido, eu não consigo corresponder. Consequentemente, o meu tempo de reação também diminui. Eu começo a reagir, eu demoro mais tempo para as reações. E muitas vezes, para o profissional de saúde, isso é imprescindível, né? A questão da memória, então eu começo a esquecer de coisas, né, que eram tão práticas, tão rotineiras, e eu começo a esquecer. Então, assim, isso vai interferindo. Então, a sensação, às vezes, de tristeza, começa com uma sensação de tristeza, de solidão, e aí eu vou, justamente pelo que eu falei agora há pouco, o quanto eu vou me afastando, o quanto eu vou me distanciando e o quanto eu vou entrando nesse estado aí de solidão, né? Porque, assim, o cuidador é alguém que precisa estar oferecendo o tempo todo, né? E, às vezes, a gente não está em condições, né? Emocional, física, e aí o que acontece? Mesmo assim, esse é o meu papel. Eu preciso estar ali e preciso fazer isso, né? E as pessoas não vão se dando conta muitas vezes, quer dizer, eu preciso executar esse trabalho, mas assim, como eu estou, né? Cadê a percepção de mim mesmo? Nossa, você sabe o que a senhora está falando, eu estou aqui lembrando na época que eu era enfermeira assistencial, que eu também trabalhei em hospitais, e a gente não se cuida, né, doutora? O profissional de saúde, ele trabalha na saúde e pouco busca cuidar da sua própria saúde, né? Isso mesmo. Isso é um alerta. É o que a gente vê na maior parte das vezes quando esses pacientes chegam no consultório, né? Então, assim, na qualidade da alimentação, né? Então, como eu como, de que forma eu faço isso, qual é a qualidade das coisas que eu como eu cuido de mim, qual é a qualidade do meu sono, né? Qual a qualidade das minhas relações, o que eu faço para o meu físico, né? Se a gente pensar em alguns profissionais da saúde, exige também uma força física, né? Exige aí de alguma forma um preparo físico e também isso não é levado em conta. Acabamos virando aí exatamente esses profissionais muito mais reagindo do que agindo, né? Do que fazendo aquilo por uma ação consciente. Ok. E eu creio que muitos devem estar pensando o que eu estou pensando aqui, doutora. Se a gente começa a ter sintomas e vai para um pronto-socorro, por exemplo, somos medicados e sintomas tendem a desaparecer momentaneamente. E ele tende, se eu tenho um problema que atinge meu emocional, ele tende a voltar. Então, esse é um sinal de que eu preciso estar atento, que se eu estou voltando muito a um pronto-socorro, eu estou tendo muitas enxaquecas, muitos cefaleias, todos aqueles sintomas que a gente apresentou aqui no vídeo, recorrentes, isso é um alerta para eu buscar ajuda. É isso mesmo. Até, eu acho que assim, o quanto nós precisamos ter uma autopercepção, né? Eu preciso ter uma noção de como é quando eu estou normal, quando eu estou bem, como eu fico. Ah, tá, então, para eu poder ter uma certeza, bom, acho que agora eu estou para mais, agora eu estou para menos, a gente precisa, né, de ter isso. E o quanto nós não fomos educados para isso. A maioria de nós não tem essa autopercepção,
né? E o quanto isso ajuda. Então, assim, o sintoma é algo que a gente sabe, ele vem, ele se apresenta, aí eu vou medicar, e se eu não olho para o que ele está representando, ele vai aparecer em algum momento em um outro lugar, e aí eu vou, cuido, medico, né? E aí de alguma forma, ele vai procurando vazão, porque é isso que a nossa energia psíquica faz. Ela busca o tempo todo vazão, ela busca o quê? Esse caminho para a resolução. Na verdade, o quanto nós é que não damos atenção para esses sintomas e porque eles vão tentando dizer para a gente. E a gente acha que é simplesmente, né, físico e não trata a mente nesse então, sentido. Porque, mais uma vez, né, nós não somos só físico. Né? Nós temos um corpo, é verdade, mas nós também temos pensamentos, nós temos emoções, nós temos sentimentos, sensações. Então, eu sou esse conjunto. Então, se eu vou tratar o físico, eu vou me tratar, o físico é uma parte só. Né? Quando eu consigo ampliar e ter uma noção, uma ideia de que eu sou, além do físico, as minhas possibilidades de tratamento, de busca, de cuidado, elas também se ampliam. Né? Eu não fico só no médico, no físico e no remédio. Né? Eu consigo ter outras vias, outras possibilidades. E como que as pessoas podem fazer para procurar ajuda, doutora? A gente fica se perguntando, né, como eu vou no médico, eu vou no psicólogo, como que eu faço quando eu detecto que eu não estou bem, que eu preciso de ajuda? Então, eu acho que assim, cada um vai encontrar uma via possível, né? Então, assim, é o médico, perfeito, né? Então, eu vou até lá e digo para ele, doutor, olha, eu pensei sobre isso, eu ouvi, né, alguns sintomas e eu tenho muitas coisas, porque o médico também ele é alguém que estudou, como eu, como você. E aí ele vai tratar, ele vai nos diagnosticar por aquilo que nós estamos dizendo, né? Ele não vai adivinhar. Então, assim, se eu acho que o médico é a melhor possibilidade, então que eu vá até o médico, mas que eu tenha aí uma observação de mim mesma e que eu leve para ele o maior número de dados possível. Eu vou para o psicólogo? Ótimo. Mesma coisa, né? Volto a dizer, o caminho é como eu me percebo, como eu me vejo e como eu me sinto. A gente se preocupa muitas vezes que o paciente ele não procura uma oportunidade de outras terapias ou de outras formas de se perceber ou de tratar, né? E muitas vezes entra em medicações fortes e isso às vezes não seria talvez um caminho, o caminho mais doloroso foi para a medicação. E eu sei que a senhora nos grupos que a senhora trabalha aí com os cuidadores, você faz grupos. Você poderia contar um pouquinho a sua experiência fazendo grupos com esses cuidadores? Claro. Que eu falo assim, a gente cuidar de quem cuida não deve ser tão fácil, né, doutora? Porque eles conhecem bastante sintomas, conhecem o que o organismo tem e eles sabem também relatar, né? Os profissionais de saúde sabem relatar bem o que eles estão sentindo. Mas na hora de tratar... Fisicamente, na hora de se colocar como pacientes, como são essas pessoas? Como é feito nos grupos? Como que isso é trabalhado? Primeiro, né, eu penso que a medicação é uma via, é um olhar, é uma forma. E assim, hoje em dia, eu penso que ninguém precisa arrancar dente sem anestesia, né? Ela está aí hoje, que bom. Então você toma ela, arranca o dente e você está o quê? Está cuidando daquele período de maior dor. E eu penso que a medicação, ela funcione assim também, né? Ela vai tratar você naquele período de maior dor. Só que tem uma outra parte que é você que precisa fazer. Você precisa ir lá, olhar o que você está sentindo, o que é que está acontecendo. Que muitas vezes esses sintomas, eles vão acontecendo porque tem coisas lá dentro de nós que a gente não vai olhando, a gente não vai percebendo, aliás, a gente não percebe, né? Essa que é a grande verdade. E o que a gente vê nos grupos é isso, as pessoas chegam, né? Nossa, como vai ser? Ou isso me assusta. E na verdade, assim, são pessoas que vêm com a proposta, né? A gente costuma fazer uma triagem, conversar um pouquinho, e essas pessoas vêm e a gente encaminha elas para esse trabalho. Então, assim, é trabalhado questões emocionais, na verdade a pessoa é trabalhada num todo. E a importância justamente, principalmente para essas pessoas, né, do grupo, porque são pessoas com esses problemas, justamente, vamos focar bem no burnout, que justamente ela se afastou dessas relações. Então, a importância mesmo do grupo é como se ela estivesse reaprendendo ali, né? A olhar o outro, a ouvir o outro,
a também se relacionar com o outro. Então, a importância da terapia em grupo para esses pacientes, o que a gente vê, eu trabalho tanto com o grupo de apoio quanto com o grupo de terapia. Então, a diferença no grupo de terapia, nós trabalhamos bem esses processos aí das doenças mentais. Então, as depressões, todo tipo de doença, né, para essa área. E nos grupos de apoio, a gente está muito mais focado na orientação desses cuidadores. Então, como é que ele faz o cuidado com ele mesmo? Como é que ele cuida do outro? Como é que se trabalha a rotina dele? Então, são vários, né, os focos que a gente dá para o grupo de apoio. Então, são grupos diferentes, com especificidade diferente e que atende aí esse grupo de profissionais da saúde. Especificamente o cuidando do cuidador. E eu percebo que quando esses profissionais se unem, eles têm uma percepção muito parecida do dia a dia deles, né? Quando a sobrecarga é pesada, quando a tensão do ambiente hospitalar pega um pouquinho no dia a dia, né? Eles têm a mesma percepção. E o quanto no grupo, à medida em que eu estou me trabalhando, eu estou me colocando, na verdade está todo mundo, né? Porque assim, eu vou ouvindo o outro, eu vou ouvindo a experiência, a vivência do outro, e aquilo vai emergindo em mim, coisas que eu também vivo, né, e que são muito parecidas com aquele outro. Então, assim, o quanto a vivência de grupo ela é muito rica, porque ao mesmo tempo que você está se trabalhando, se conhecendo, você também está aprendendo com o outro, né, se reconhecendo no outro. Não é isso que nos torna humanos? É verdade. Não é a nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros? É verdade. Mas deve haver pessoas que devem, talvez, querer inicialmente sessões individuais, não querem se expor. Existe isso, doutora? Então, quando as pessoas não conhecem e elas não entendem, não sabem o que é um trabalho em grupo, elas chegam exatamente assim, olha, doutora, grupo não vai dar. Então tá bom, então vamos fazer assim, eu costumo brincar, então vamos lá, você vai conhecer, eu vou te convidar, e aí tudo bem, se você não gostar, a gente revê. E geralmente elas vão para o grupo e acabam ficando, porque na verdade assim, as pessoas têm um conceito, né, diferente do que seja grupo. E quando elas chegam ali na prática, elas percebem, né, todos os ganhos, todos os aprendizados e outra coisa, o dinamismo, né, dos trabalhos em grupo. Então isso é muito bom. Tem alguma experiência que a senhora pode nos dizer que a senhora já passou mesmo? Lógico que nós não vamos citar nomes, mas assim, de situações que o profissional chegou, fez a terapia e saiu positivamente, né, bem, e teve um sucesso no tratamento e que assim, a gente pode contar, né, para o internauta entender bem esse processo. Quanto tempo leva? É demorado uma terapia em grupo? Como que é? Então, isso é muito pessoal, como a gente já falou, né, tem uma subjetividade. Cada um aí tem coisas internas, emoções, e assim, cada um leva um tempo. Não dá para precisar um pouco. Eu tenho pessoas que levaram muito pouco tempo, 6 meses, 3 meses, e tem pessoas que levaram um pouco mais de tempo. Então, assim, é muito pessoal, né? O quanto eu estou investindo nisso, o quanto eu estou, de fato, me dedicando. Porque, assim, eu posso ter todas as técnicas, eu posso oferecer tudo, só que tem uma parte que é dele, que ele precisa fazer. E aí esse tempo é do paciente. Eu tenho casos, a gente tem casos de pacientes que começam o tratamento e aí quando ele se depara muitas vezes diante de algumas emoções, sentimentos, ele se assusta e ele recua. E ele resolve então parar, sair, né? E a gente respeita. Isso, doutora, tem muita situação que eu conheço pessoas que começaram terapias e pararam. Isso também não é bom, porque deixaram algo ainda sem curar. Então, o que eu entendo é que ainda não estão prontas, né? O que eu entendo é que ainda tem ali conteúdos que a pessoa muitas vezes pensa que não consegue. Porque na verdade o que a gente vê na prática, no dia a dia e da clínica, é que consegue. Mas o quanto isso ainda me assusta, né? E assim como tem pessoas que fazem, eu tenho uma enfermeira comigo, ela está comigo há 2 anos e esteve afastada há 1 ano do trabalho. E hoje ela está bem, né, está se recuperando e hoje ela faz a escolha de nem voltar. Ela está fazendo a escolha de trabalhar por conta. Nesse período, né, que ela quando chegou, a pressão, ela estava muito pressionada, ela estava muito mal.
E ela foi encaminhando aí, e agora ela deu um outro destino para a vida dela, muito mais apropriada do que sente, né? Tanto que ela decidiu fazer por ela, né? Ir trabalhar em um outro lugar, num outro emprego, de uma outra coisa, totalmente diferente dessa área da saúde, ganhando menos, né? Mas ela disse para mim que nunca esteve tão bem, né? Então, acho que esses são os ganhos. Né? E ajuda nas escolhas, né, do caminho, é muito importante que o profissional de psicologia consegue dar, né, doutora, que às vezes as pessoas não enxergam, né, e ferramentas devem ajudar essa pessoa a buscar esse caminho correto, né. Isso mesmo, a ideia é sempre assim, ampliar as possibilidades, né, às vezes a gente fica muito focado na porta que se fecha, e a gente não vê que tem várias janelas que estão abertas, então o que a gente faz na verdade é isso, vamos olhar então para o que a gente tem em volta. Eu queria falar para vocês que a doutora Mônica certamente voltará aqui ao programa, porque sobre esse assunto e vários outros, né, temos bastante coisa para conversar sobre saúde mental, principalmente porque a gente sabe, na saúde, eu queria até deixar bem claro para vocês que estão nos assistindo, principalmente se você é um profissional de saúde, que nos preocupa muito a questão desses afastamentos que a gente vê nos ambientes de saúde, né? Chega a ser cerca de 20% dos afastamentos dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, só de transtornos mentais. Seja ansiedade, depressão, seja qualquer um desses transtornos, afasta o profissional dos seus afazeres diários. Né? Então, isso é importante, né, doutora, que a gente deixe claro que você pode ter um colega aí que trabalha com você, que está passando por uma situação que você percebe que ele está entrando nesses sintomas, que está tendo esse problema de saúde mental já debilitada. Então, procure ajudá-lo, orientá-lo. Né? Eu vou pedir para o Omar colocar aí os contatos da clínica da doutora Mônica, onde ela atende, faz os grupos lá, e eu vou pedir para, enquanto ele coloca lá os seus contatos, que já deixe uma mensagem para o nosso público, né? Um convite aí para ir para a sua clínica, né? E participar desses grupos, que é bastante interessante, e já se despedindo que o nosso tempo está acabando. Eu acho que assim, o que eu gostaria de deixar aqui é o quanto nós cuidamos e nós olhamos para a qualidade de vida. Eu acho que de tudo isso que a gente falou, o quanto eu olho para o meu lazer, o quanto eu cuido de mim mesmo, né? O que eu de alguma forma me proporciono. Então nós precisamos nos proporcionar sempre coisas boas de preferência, né? Então assim, cada um de nós tem um caminho e eu acho que esse é o grande aprendizado. Qual é o meu caminho? Então, assim, é um prazer ter estado aqui com vocês e assim, sempre me coloco à disposição no que for possível, tá? E quem de alguma forma se interessar ou que tiver aí alguma pergunta, também me disponibilizo a responder aí via e-mail. Se quiser também conhecer o nosso espaço, vai ser um grande prazer receber todos vocês. Que bom, eu que agradeço, doutora, a sua vinda ao programa De Olho na Saúde. Foi bastante esclarecedor, né, para todos nós. E também, além do e-mail da doutora, fica o nosso e-mail aí do programa, deolhonasaude@justtv.com.br. E se vocês quiserem fazer também perguntas, a gente encaminha para a doutora Mônica com o maior prazer. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E eu agradeço a presença de vocês e até quinta-feira que vem. Até mais.